Olá! Dúvidas de herdeiros que buscam por informações sobre o andamento de inventário ou reclamações de que se sentem enganados e lesados com os atos do inventariante são constantemente enviadas para o canal. Quando procuro instruir essas pessoas, percebo que desconhecem totalmente os detalhes mais importantes do inventário, como o número do processo, se assinou alguma procuração ou documento ao advogado, quais bens compõem o espólio, se existe algum bem alugado, se o dinheiro está sendo aplicado e por aí vai. A importância de os herdeiros acompanharem atentamente a ação de inventário é de suma importância. Já esclareci em vários vídeos que com a morte do dono do patrimônio, aberta a sucessão, deve ser iniciado o processo de inventário. O artigo 617 do Código de Processo Civil enumera uma ordem de pessoas que podem exercer o cargo de inventariante. O seu exercício é garantido ao viúva ou companheira, desde que estivesse convivendo com o falecido antes de sua morte. Será o herdeiro que estiver na posse e administração dos bens ou qualquer herdeiro quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio, dentre outras pessoas enumeradas no artigo que mencionei. Nomeado inventariante, ele será intimado a prestar e a assinar o compromisso de desempenhar bem e fielmente a função e apresentar as primeiras declarações. Contudo, durante o processo, se o inventariante não exercer o encargo adequadamente de maneira correta, é possível pedir a sua remoção e substituição por outra pessoa, outro herdeiro. Dentre as atribuições do inventariante, cabe a ele representar o espólio ativa e passivamente em juízo e fora dele, administrar o espólio, exibir em cartório documentos para exame por qualquer parte herdeira, a qualquer tempo, apresentar no processo certidão de testamento, se houver, levar à colação os bens recebidos por herdeiro ausente, renunciante ou excluído, e durante o andamento do processo também poderá vender bens do espólio, desde que sejam ouvidos todos os interessados e tenha a autorização do juiz. Deverá ainda, dentre outras atribuições, pagar as dívidas do espólio e fazer as despesas necessárias para a conservação e melhoramento dos bens e, muitíssimo importante, ele deve prestar contas de sua gestão sempre que o juiz lhe determinar e ao deixar o cargo. Também deve prestar as últimas declarações pessoalmente ou por procurador. Mas conforme determina o artigo 622 do Código de Processo Civil, o inventariante será removido do cargo se não der ao inventário andamento regular, se praticar atos meramente protelatórios, se por sua culpa bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem danos, se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar a perda do direito do espólio. E também será removido se sonegar, ocultar ou desviar bens que integrem o patrimônio inventariado, o espólio. Essas são as causas de remoção do inventariante, mas esse rol não é taxativo. Pode ainda ser removido por outras faltas ou causas que motivem a sua remoção do cargo. As partes podem reclamar a nomeação do inventariante e, assim o fazendo, ele será intimado para defender-se e apresentar provas. Caberá ao juiz aceitar ou não o pedido e a sua defesa, e poderá removê-lo, se entender que não está cumprindo o cargo de maneira correta, nomeando um inventariante substituto, observada a ordem de preferência que mencionei. De acordo com o artigo 625 do Código de Processo Civil, o inventariante removido deverá entregar imediatamente ao substituto os bens do espólio. E caso não faça, será forçado a fazê-lo através de mandado de busca e apreensão ou de missão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, e lhe poderá ser aplicada uma multa a ser fixada pelo juiz. Dessa maneira, é importante que os herdeiros estejam atentos ao processo de inventário. O exercício do cargo de inventariante de forma negligente ou se ocorrer a omissão intencional de bens do espólio, pode gerar consequências graves aos herdeiros. Por isso, a importância de o herdeiro conhecer seus deveres na hora do inventário, a fim de não perder seus direitos. Se o tema pôde ajudá-lo, peço que curta o vídeo e inscreva-se no canal.
e ative o sininho. Até o próximo tema.